Desde o início da pandemia, muitos brasileiros se foram por causa da Covid-19 e além dessas muitas perdas e da dor de muitas vezes não conseguir se despedir, a pandemia e a Covid-19 trouxe também para o Brasil um vazio existencial enorme. Olá, meu nome é Elaine, eu sou psicóloga clínica e fui convidada pelo 4º ano consecutivo para falar com vocês aqui na Mostra Cultural Vazio sobre a relação do vazio com a saúde mental. Mas primeiro, o que é vazio, né? Algumas pessoas podem não saber o que é o vazio existencial, então eu gostaria de começar falando sobre isso. O vazio existencial é uma sensação que todo mundo já teve, está tendo ou ainda vai ter, de angústia, de tristeza, geralmente vem depois justamente de uma perda de alguém, ou uma perda de emprego, de algo importante na sua vida. E é natural sentir esse vazio de vez em quando. A sensação de que as coisas parecem não dar certo, a gente às vezes pensa em não querer mais viver, a gente se questiona, né, o porquê que está passando por tudo isso. E durante essa pandemia eu acredito que muitas pessoas sentiu esse vazio. E até então é natural, porque a gente está passando por um momento muito difícil, de muitas perdas, de muita tristeza. Então é natural que todo mundo tenha sentido esse vazio. O importante é você analisar se as sensações todas que você está sentindo é só um vazio mesmo, ou se já é algum transtorno ou alguma doença mental. Porque sim, o vazio, quando ele é sentido de uma forma mais prolongada ou de uma forma mais forte, ele pode sim ser um sintoma de uma depressão, por exemplo. Um dos sintomas da depressão é justamente esse vazio. É um vazio de não querer mais viver, de não querer mais continuar fazendo o que estava fazendo. É um desânimo, né? É uma tristeza, é uma angústia. Então é importante você avaliar se esse vazio que você sentiu ou está sentindo é só um vazio mesmo, ou se já não é realmente um transtorno, uma doença. Isso é bem importante. Um dos objetivos, né, dessa mostra cultural é justamente isso, da gente fazer essa reflexão sobre o que a gente sente, sobre o que a gente, por tudo isso que está acontecendo, principalmente agora com a pandemia, se é normal tudo que a gente está sentindo, e até que ponto, né, é normal, até que ponto pode ser já um sintoma de uma doença, de um transtorno, né? Se caso, por exemplo, você está sentindo esse vazio já há muito tempo, se essa angústia, essa tristeza já está prolongando, né, por um tempo que está atrapalhando o seu dia a dia, você não está conseguindo mais trabalhar direito, não está mais conseguindo cuidar da casa ou do esposo, da esposa, dos filhos, então já não é só mais um vazio. E aí então é importante você procurar uma ajuda profissional. Procure a ajuda de um psiquiatra ou de um psicólogo, que eles vão avaliar o seu caso e vão recomendar medicação, se necessário, porque muitas vezes, dependendo do grau da doença, da depressão ou de algum transtorno de ansiedade, é necessário sim a medicação, né, para que o nosso cérebro volte a funcionar, né, de forma correta, ou se só a terapia é suficiente, né, isso só quem vai te dizer é o profissional, né, da psicologia ou da psicoterapia, tá? Se no caso você acha que esse vazio é momentâneo, que é mais por causa da pandemia mesmo, porque você perdeu pessoas importantes, você perdeu trabalho, você perdeu coisas, né, que te fizeram sentir esse vazio, mas que você tá bem, que você acha que não é nada grave, que ainda não é um sintoma de uma doença, eu gostaria de dar algumas dicas para aliviar, né, esses sintomas. Tem algumas ações do nosso cotidiano que, se a gente seguir, né, à risca, a gente consegue sim amenizar essa sensação, essa tristeza que a pandemia trouxe. A primeira dica que eu queria dar é para você pensar que você não está sozinho nessa situação, tá todo mundo passando por isso, e cada pessoa tem uma forma diferente de agir. Não se cobrar, né, que se a outra pessoa está conseguindo lidar melhor com tudo isso e você não, porque cada um tem uma forma melhor de lidar. Escolha a sua forma melhor, que você acha que é melhor para você, e pensar que você não está sozinho, que tá todo mundo, né,
passando por essa pandemia, por essa situação, né, horrível. A segunda dica é para você não engolir sentimentos e emoções, para você não se privar de sentir algumas coisas, de se emocionar. É comum, né, você sentir, por causa da pandemia, vontade de chorar, né, de forma inesperada, você ficar mais ansioso, você ficar mais triste, mais angustiada, porque a pandemia é algo muito forte, né, é algo muito inédito também, né, para muitas pessoas. Então, todas essas perdas, esses tristes que estão acontecendo, tem mexido com a gente, né? Tem mexido com o nosso emocional, tem mexido com a nossa saúde mental. Então, não se cobre. Não queira estar 100% todo dia. Não se cobre para estar bem, né, todo dia. E se vier vontade de chorar, chore. Se der vontade de ficar triste, fique, né? É importante você colocar para fora esses sentimentos, essas emoções e não guardar isso, tá? E a terceira e última dica é para você cuidar direito da sua alimentação e do seu sono. Pode parecer bobo, né? Ou pouco, né? Mas é muito importante quando a gente dorme bem e a gente se alimenta bem, para o nosso cérebro. Ele entende que a gente está bem e automaticamente, né, ele continua funcionando como funcionava antes. Porém, quando também não tem um sono de no mínimo 8 horas ou você não se alimenta bem, o cérebro ele começa a funcionar de forma diferente. Ele começa a funcionar de forma mais lenta. É como se houvesse um erro, né, no mecanismo ali do cérebro. E isso pode sim ocasionar uma doença, um transtorno. Então é importante, por mais talvez simples que possa parecer, mas é importante você dormir no mínimo 8 horas por dia e se alimentar bem. Isso vai fazer diferença sim com o passar do tempo. Bom, é isso. Para finalizar, eu gostaria de falar a frase que a gente já ouviu bastante, mas que a gente ainda continua ouvindo, que é: calma, tudo isso vai passar. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.